Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a você, a sua casa e que a graça do nosso Deus seja derramado sobre todos nós nesta manhã, aonde as misericórdias de Deus se renovam. É com grande prazer, pessoal, que eu venho mais uma vez aqui dar continuidade, à gravação dos nossos vídeos. Eu já fiz um breve relato aí que nós tivemos um descuido com a nossa saúde, tivemos um descuido com a nossa parte física, psicológica, emocional, e nós tivemos que passar por alguns tratamentos, por alguns acompanhamentos, aonde foi de suma importância a inserção médica no meu tratamento. Nós oramos, nós buscamos a Deus, sabemos que Ele cura, mas a presença dos médicos, a presença dos doutores, nesse meu momento de tratamento foi de suma importância. Tenho certeza que cada um deles foram enviados por Deus, com a bênção de Deus, para poder me medicar, para poder me direcionar aos exames, para prescrever os meus medicamentos. Então eu oro muito a Deus, para que Deus abençoe a cada um deles. Cada um deles. Peço que Deus abençoe a clínica onde eu fui atendido, recebido ali pelas atendentes. Que generosidade, que simpatia de todos, assim, eu digo assim de forma geral, desde o momento em que nós é atendido no balcão até ao consultório dos doutores, o meu amigo Dr. Renan, que no momento que precisei, ele se colocou à disposição e de falar conosco, mesmo distante, abriu um Zoom, conversou conosco. Pessoal, eu agradeço a Deus, agradeço a UPA, que um dia eu passei mal à noite e fui recebido também nessa UPA, que muitas das vezes as pessoas falam mal, muitas das vezes as pessoas dizem que é uma unidade do governo, mas assim, um atendimento sensacional, desde o atendente que me atendeu ali na porta, da triagem, da pessoa que tirou minha pressão, da que fez o registro, da doutora que me recebeu, das meninas que aplicaram o medicamento, do rapaz que fez o ecocardiograma. Assim, a parte médica nesse momento meu de tratamento foi de suma importância, quanto foi as minhas orações. Então eu agradeço e louvo a Deus por hoje eu estar aqui evoluindo na minha saúde, e a partir de agora a gente nos cuidar, seguir as orientações médicas, seguir as orientações daqueles que estão nos acompanhando e fazer a nossa parte, porque na verdade depende muito de nós. Tem um Provérbios que diz, pessoal, eu vou deixar na descrição, que eu sempre, quando eu estive em púlpitos pregando, hoje eu não estou mais em púlpito pregando, hoje eu apenas utilizo esse canal para que nós possamos compartilhar a mensagem do Espírito Santo que vem ao nosso coração. Eu sempre costumo pegar as minhas mensagens do que Deus vai colocando no nosso coração e colocar aqui nas minhas anotações, não tá dando para ver, mas colocar aqui nas minhas anotações, ou eu pego o meu caderno, vou escrevendo, como está escrito aqui também, tá vendo o vídeo, eu vou anotando, porque eu vou recebendo alguns direcionamentos de Deus. E nessa que eu vou recebendo alguns direcionamentos de Deus, eu gosto de ir anotando, para poder depois ler a Bíblia, para depois refletir, conversar com a minha esposa. Eu converso muito com a minha esposa sobre meus vídeos,
e vim aqui e compartilhar com vocês algo que vem do Espírito Santo. Eu já disse, eu não estou aqui com o meu canal, pessoal, pensando em monetização. Não, tanto que vocês podem ver todos os meus vídeos, eu não peço para se inscrever, eu não peço para dar like, eu não peço nada disso. O meu trabalho é um trabalho evangelístico, onde quem chegar vai vir por Deus. E eu espero que as pessoas cheguem, não é para ficar com guerrinha de comentários. Se você vem para cá para você ficar com guerrinha de comentário do que você concorda ou não concorda, vai para um lugar que é para isso. Porque você vai chegar aqui, você vai ficar com guerrinha de comentário e eu vou excluir os seus comentários. O que nós aqui fazemos é somar. É somar. Não somos donos da verdade. Viemos aqui com a mensagem do Espírito Santo. Mas eu sei que assim como os fariseus, né? Como eu vou ler uma mensagem aqui, assim como os fariseus gostavam de experimentar Jesus, existe uma porção de fariseus hipócritas que gostam de ficar aí criando confusão. Eles não são quem soma para o reino dos céus. Eles são aqueles que criam pedágios, que criam barreiras para que as pessoas cheguem ao reino dos céus. Então aqui vocês não criam raiz, porque eu não dou confiança. Eu quero estar aqui com pessoas que vêm aqui para somar conosco. Vai nos corrigir quando tiver que nos corrigir, se for o caso, né? E vai somar conosco. Bem, meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 21 de abril, feriado. Nós tivemos aí um final de Semana Santa, né? Hoje o mundo está recebendo a notícia que faleceu o Papa Francisco, né? Eu vi agora de manhã nas notícias, né? Tem familiares aí enlutados, tem parte daqueles que são seguidores da sua religião enlutados, e ali é um ser humano que se foi, né? É um ser humano que se foi e só Deus sabe, né? De cada um, da alma de cada um. Então, meus pêsames a toda, né, povo católico, a vocês que, né, são pessoas devotas, fica aí os meus pêsames, que Deus conforte os corações enlutados e que os familiares também sejam visitados, os amigos, todos sejam renovados. Fica meus pêsames, tá bem? Bem, pessoal, nós tivemos um final de semana, né, de Semana Santa. A sexta-feira da Paixão, tivemos aí o sábado, como intitulado Sábado de Aleluia, e o domingo de Páscoa. Como que as pessoas enxergam isso? As pessoas enxergam a sexta-feira, bem, hoje eu não vou comer carne, hoje eu vou comer peixe, né? Embora, quando o Senhor Jesus fez a Santa Ceia, a última ceia com seus discípulos, antes da sua crucificação, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele não pegou, né, e disse assim, ali, que aquilo ali era um peixe. Ele disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, né? E todas as vezes que dele comerdes, fazei-o em memória de mim. Então você veja que as coisas, né, são deturpadas, as coisas são, muitas das vezes, num tipo de capitalismo para incentivar, para, como é que posso falar, inserir, né, nas pessoas aquela vontade de comprar. E eu tenho que comer peixe, eu tenho que comer peixe, eu tenho que comer peixe, e as peixarias ficam tudo lotadas, e assim, tudo bem, beleza, tranquilo, mas eu estou falando no sentido da coisa. Aí vem o sábado de Aleluia, né? Lá o sábado lá, que fica entre a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa, e o domingo de Páscoa, sábado na verdade é o dia para comprar o chocolate, né? Comprar lá os ovos de Páscoa,
de sexta-feira aí para frente ou na semana anterior, todo mundo comprando suas caixas de bombom, seus ovos de Páscoa, porque se entende que na Páscoa é o coelhinho da Páscoa. Como estava uma pessoa falando aí, as pessoas falam mais do coelhinho da Páscoa do que de Jesus. Então, você veja que as coisas são tudo assim deturpadas. Como o próprio apóstolo Paulo disse, que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas à luz do Evangelho. Porque se você pegar a história de Jesus, você já viu o filme de Jesus? Eu gosto de ver muito daquele filme de Jesus, o antigo, um bem antigo, né? Se você pegar a história de Jesus e você ver o que aconteceu de sexta até domingo, né, que foi os últimos 3 dias, né, que Jesus esteve aqui presente, né, antes da sua crucificação e dele morrer, né, porque no domingo ele ressuscitou, e a Páscoa, ela representa a libertação nossa do pecado. A Páscoa representa a nossa libertação do pecado. Se um dia houve a Páscoa que celebrava a libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito, a Páscoa, ela representa a nossa libertação do pecado. Nós nos libertamos do pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo que um dia ele introduziu em Adão, quando levou Adão e Eva a pecar, desobedecendo a Deus. Então, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que por meio de Jesus Cristo, do derramamento do sangue dele no Calvário, nós fôssemos remidos do nosso pecado, lavados do nosso pecado. Por isso que existe a necessidade das pessoas se arrependerem, para que venha receber o perdão, se batizar nas águas, aonde é o sepultamento da velha criatura, e ela permitir-se que o Espírito Santo adentre dentro dela, né? Entre dentro dela, para que ali aconteça o nascimento da nova criatura. Então, a Semana Santa deveria ser um momento de reflexão das pessoas com Deus. Eu queria só voltar aqui atrás em algo que eu comecei a falar, segura um pouquinho aí, quando eu falei de Provérbios. Não é bom proceder sem refletir e pega quem é precipitado. Pessoal, toma cuidado com as suas precipitações. Porque muitas das vezes as precipitações em atitudes que eu tomo, em atitudes que eu falo, em decisões que eu tomo, podem trazer problemas. E muitas das vezes problemas irreversíveis. Tá certo? Tome cuidado. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Pare. Eu tive que tomar novo sentido na minha vida de uma forma que para mim foi dolorida. De uma forma que foi dolorida. Que eu não queria ter que passar pelo que eu passei, mentalmente, psicologicamente, fisicamente falando, para me enxergar a maturidade de hoje, desse momento. De eu ver as coisas da forma que eu estou vendo. E eu precisei de ajuda. Tá bom? Eu precisei de ajuda, como eu já disse aqui, tanto celestial como terrena. E eu busquei. Fui humilde. Então, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Então, voltando aqui no que nós estamos falando, aqui no livro de Mateus 22, 35, diz assim: E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja bem, pessoal, como a pessoa é maldosa. Uma coisa é a gente estar numa sala de aula, tá? Eu estou aqui na sala de aula e o meu professor me faz uma pergunta para ver se eu realmente estou entendido da matéria. Ele aplica a prova para ver qual é o meu grau de entendimento do que eu estou estudando.
Mas a intenção desses fariseus, desses saduceus, aqui a Bíblia diz que um deles era intérprete da lei, ele chegar para Jesus e perguntar qual o grande mandamento da lei, é exatamente o que está escrito aqui, para experimentar Jesus, maliciosamente. E são assim que alguns vêm nos meus vídeos aí fazer comentários, são os saduceus, são os fariseus. Os saduceus para tentar experimentar, para tentar criar intriga. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pessoal, eu venho um bom tempo, conversando com a minha esposa, que eu gostaria de gravar um vídeo para falar sobre o amor, e eu fiquei assim, muito reflexivo nisso, de falar sobre amor. Por onde começar a falar sobre amor? Como falar sobre o amor? Em meio ao mundo em que nós vivemos, em meio, a tantas coisas que nós vemos do que parte de um ser humano para com o outro, porque o mundo que nós vivemos, eles não nos motiva a amar o próximo. Você entendeu? O mundo que nós vivemos, as redes sociais, não falo de forma generalizada, elas não nos motivam a amar o próximo. As redes sociais, a televisão, o mundo que nós vivemos, ele nos motiva a ser rancorosos. Muitas das vezes, o nosso modo de vida, eu tenho um livro escrito, que fala um pouquinho da minha vida, eu já estou escrevendo o desfecho dele, mas muitas das vezes o nosso modo de vida, eles já nos fazem, diante do que nós passamos, obrigatoriamente por causa das necessidades, das dificuldades, o próprio mundo nos faz nos tornar amargurados, angustiados, decepcionados. Então eu chego a um momento que eu fiquei assim reflexivo. Como que eu vou falar sobre amor? Bem, então eu parei e falei assim, eu não posso deixar de falar não posso falar sobre o amor se eu não tê-lo. E se eu falar para você de amor dizendo assim, eu amo a Deus, é fácil. Porque é muito fácil eu amar alguém que eu não vejo, que não me faz nada de mal. Porque qual o mal que Deus me faz? Qual é o mal que Deus me faz? Desde o meu nascimento até a idade dos meus 55 anos hoje, eu posso dizer para você que eu não recebi nenhum mal de Deus. Tudo que eu achava que poderia ser um mal era apenas provas para me aperfeiçoar. Era o pai disciplinando o filho que ama. Então, não existe como eu dizer para você, que Deus não me ama. Deus me ama. E Ele prova isso. Meus irmãos, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, porque está chegando ao tempo que eu costumo sempre gravar meus vídeos, mas dê continuidade na segunda parte, tá bom? Que Deus abençoe a todos e saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer, hein? E esse mundo vai ter um fim. Até a próxima. Até mais.